André, o Pedro e o Rogério. Quero passar a palavra a eles, eles vão conduzir esse momento antes da reflexão bíblica, que será ministrada hoje pela manhã pelo pastor Fábio. Esses irmãos estão nos ajudando, e João também pode vir, com esse ministério. Para quem está chegando, para quem ainda não conhece, eles também vão apresentar, mas eu queria desde já dar uma palavra de umas boas-vindas àqueles que nos visitam, em particular os familiares dos meninos, dos rapazes que ainda não são membros da nossa igreja, mas que estão participando da Embaixada João Teixeira de Lima. Nossa alegria em ter vocês aqui conosco. Esses irmãos estão nos servindo por meio desse ministério. A Sociedade Interna Embaixadores do Rei tem como propósito edificar vidas, abençoar meninos que vão de 9 a 17 anos. Enfim, e a nossa igreja tem esse ministério há décadas. Em alguns momentos, por razões circunstanciais, esse trabalho ficou parado, depois retomamos com a graça de Deus, e na atual conjuntura, nesse momento, esses são os líderes desse ministério. Então, eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês, ter o nosso apoio, o nosso encorajamento, e eu oro para que a igreja apoie, ore, interceda. Ninguém pode mensurar o que Deus está fazendo no coração desses meninos rapazes que estão recebendo instrução da palavra de Deus. Então, nós vamos deixar agora a palavra com eles, nós vamos atenciosamente ver e ouvir o que vai acontecer aqui para a glória de Deus. Vou passar a palavra ao Rogério, na esperança que Deus use vocês para edificar a igreja na manhã de hoje. Bom dia para a igreja, paz do Senhor. Estamos aqui nessa manhã para o primeiro culto de reconhecimento de postos da Embaixada João Teixeira de Lima. O que é embaixador do rei, o que é reconhecimento de postos? A embaixada, cada embaixada tem esse culto, tem esse programa de reconhecimento de postos. Esse reconhecimento de postos é utilizado para o crescimento espiritual e conhecimento da palavra de Deus aos meninos. E isso eles vão estudando durante os anos até chegar ao ponto deles decidirem os ministérios que vão seguir. Os embaixadores do rei têm abençoado muitas vidas através de... Depois, esses meninos, muitos se tornam missionários, pastores, e as pessoas, e o mundo todo é atingido por essa organização. E os postos são os seguintes: candidato, que é a primeira iniciação, é a iniciação do embaixador do rei, não é considerado posto. No candidato, ele aprende um resumo de tudo aquilo que ele vai estudar nos embaixadores do rei. Depois vem o arauto, que tem o seu foco em missões, escudeiro e cavaleiro. Esses são os postos básicos. Depois vem sênior, master e emérito, que são os postos superiores. Para vocês terem conhecimento bem superficial do que é Embaixadores do Rei, eu vou ler um pequeno resumo. Embaixadores do Rei é uma organização missionária para meninos de 9 a 17 anos que visa desenvolver atividades socioeducacionais, esportivas, recreativas, evangelísticas e missionárias. A organização também trabalha na busca de formar um caráter cristão e responsável perante a sociedade. Tem como objetivo conduzir pessoas à salvação e pela manutenção de uma vida plena em Cristo. Os Embaixadores do Rei originou-se em 1883, nos Estados Unidos, com um grupo de meninos entre 12 e 14 anos que se reunia para estudar e orar por missões. Esses meninos levantavam ofertas para custear os estudos de uma missionária na China. A organização foi fundada em 1908. Primeiramente, foi liderada pela União Feminina da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Em sua 20ª reunião anual do departamento, em maio de 1908, os membros desta união votaram por patrocinar uma organização missionária para rapazes e garotos de 9 a 17 anos, cujo nome era Embaixadores do Rei. Dali, uma componente daquela reunião adquiriu o objetivo de formar a primeira embaixada na primeira igreja batista em Carolina do Norte, se espalhando posteriormente pelo mundo inteiro e até hoje está presente em vários países. No Brasil, a organização foi implementada graças ao esforço missionário do pastor William Alvin Hatton, que em 1940
1948, fundou a primeira embaixada em solo brasileiro. Palavras proferidas por J. Bishop, líder nacional dos embaixadores do rei nos Estados Unidos. Alvin, não deve existir um campo missionário no mundo maior e mais maduro que no Brasil. E meninos, tem milhares. Os batistas brasileiros estão precisando de embaixadores do rei. E, pelo menos, alguns missionários e pastores mostram bastante interesse pelo trabalho. 8 meses depois dessa conversa, precisamente em 4 de março de 1948, o pastor Alvin Hatton e sua esposa J. Cat viajaram para Arkansas, em Nova York, e de lá embarcaram para o Brasil, tendo desembarcado no Rio de Janeiro. Em agosto daquele ano, houve a primeira reunião dos embaixadores na primeira Igreja Batista da Tijuca, no Rio de Janeiro. Alvin Hatton foi o pastor aprovado para conduzir o trabalho no Brasil. Em 1949, já com cópias dos manuais, foi realizado o primeiro culto de reconhecimento de posto. Esse culto que nós estamos fazendo hoje foi feito em 1949, na primeira Igreja Batista da Tijuca e também em Itacuruçá. Em 1967, foi composto o hino firmando um propósito, inspirado no significado das cores da organização Embaixadores do Rei, para ser o hino oficial do acampamento nacional realizado em Recife. A pedido de alguns líderes, este hino foi, em 1970, oficializado como o hino nacional dos embaixadores, firmando o propósito. Sendo embaixador, eu quero ser leal a Cristo Rei, conhecer seus mandamentos, pertencer à sua lei, a minha organização, meu desejo ser leal, minha igreja, os seus programas, honrarei até o final, meu propósito está firme, sou embaixador do Rei. O Senhor em quem confio, dá-me plena paz, eu sei. Sendo embaixador eu quero ter meu corpo limpo e são, ter a mente pura eu posso e também o coração. Minha alma será pura para adorar a Deus, pois somente a Ele devo dispensar louvores meus. Meu propósito está firme, sou o embaixador do Rei. O Senhor em quem confio, dá-me plena paz, eu sei. Sendo embaixador eu quero ser precioso ao meu Jesus, trabalhando na seara, espalhando a sua luz. Cristo a mim é muito precioso, sendo eu embaixador, como conselheiro aceito, criarei salvador. Meu propósito está firme, sou embaixador do Rei. O Senhor em quem confio, dá-me plena paz, eu sei. Louvado seja o Senhor. Gostaria de chamar agora aqui o João Vitor e o Pedro, que estarão entregando os certificados dos embaixadores Arauto e Escudeiro. Bom dia, igreja.
Agora nós vamos realizar algumas perguntas para os embaixadores. Essas perguntas são para passagem de postos. Gostaria de chamar o embaixador Iago e Maria Aparecida. Embaixador, o que significa a faixa da insígnia dos embaixadores do rei? A faixa com as letras R e ER prova que o embaixador do rei, trabalhador, falando de Cristo aos perdidos. Parabéns, embaixador Arauto. Embaixador Michel e Valdinéia. Embaixador, o que significa o escudo da insígnia dos embaixadores do rei? O escudo significa... O escudo simboliza a fé e o possuidor, embaixador por Cristo. Parabéns, embaixador Arauto. Embaixador Tiago e Pedro Constantino. Embaixador, o que significa a coroa de 5 pontas e o ramo de louro da insígnia dos embaixadores do rei? A coroa com 5 pontas representa as missões, a oração, serviço real, mordomia e estudo da Bíblia. E o ramo de louro, com suas 9 folhas, representa a idade que o menino deve se ingressar na embaixada e simboliza a vitória que deve ser ganha de Cristo e para Cristo. Parabéns, embaixador Arauto. Embaixador Rodrigo e Edson. Quais são as cores e os significados da organização? As cores são azul, branco e amarelo. Azul significa lealdade a Cristo Rei, a sua igreja e seus programas e a organização Embaixadores do Rei. O branco significa pureza de corpo, de alma e de mente. E amarelo, a preciosidade. Cristo é precioso para o embaixador quando ele o aceita como seu Salvador. O embaixador é precioso para Cristo quando ele emprega do trabalho toda a sua capacidade. Parabéns, embaixador Arauto. Embaixador Eduardo e conselheiro André. Embaixador, quais são as 4 regras do esporte? Ser honesto, trabalhar em equipe, guardar os lábios e perder sem zangar. Parabéns, embaixador. Embaixador Iago Mota e Júlio. Fale sobre Guilherme Carey e sua contribuição para o movimento moderno de missões. Guilherme Carey foi um sapateiro inglês e pastor de uma igreja batista. E um dia, trabalhando, meditou no versículo Mateus 28, 19 e 20 e concluiu assim que gostaria de fazer mais para a obra de Cristo. E recebeu total apoio da sua igreja e assim foi mandado para a Índia, onde lá traduziu a Bíblia para mais de 20 idiomas. Parabéns, embaixador Arauto. Embaixador Mateus e Chaline. Diga, o que é serviço real?
é tudo aquilo que nós fazemos sem pedir nada em troca, por amor a Cristo. Como, por exemplo, uma pessoa que ajuda uma outra a atravessar a rua, uma senhora a levar suas compras para casa, ou um grupo de pessoas que ajuda na cantina ou a pintar uma casa. Parabéns, embaixador Arauto. Embaixador Matheus Pedrosa. Diga 2 versículos que mencionam a situação do homem sem Cristo. Diz em Romanos 23 que todos são pecadores e deles estão destituídos à glória de Deus. E em João 3,36, aquele que crê no Filho terá a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho do Homem não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Parabéns, embaixador Arauto. Embaixador Caio e Aline. Embaixador, qual o plano de Deus para a salvação da humanidade? Você me dá o microfone, eu agradeço. Como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Parabéns, embaixador Arauto. Embaixador Gustavo e Enzo. Embaixador, o que deve fazer o pecador? Deve arrepender de seus pecados, como diz em Atos 3,19. O pecador também tem que ter fé em Cristo, como diz em Atos 16,31. E também tem que confessar a Cristo, como diz Mateus 10, 32, 33. Parabéns, embaixador Arauto. Bom dia. Agora as perguntas serão dirigidas para os embaixadores que estão passando do posto de Arauto para Escudeiro. Gostaria de chamar o embaixador Bruno e seu padrasto, Ney, por favor. Embaixador Bruno, de acordo com o manual e com as Sagradas Escrituras, o homem, o embaixador, pode confiar nas diversas religiões? Não, pois nenhuma resolve o verdadeiro problema do homem, que é o pecado. Muitos dizem que todas as religiões levam a Deus, mas o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Como dizem em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Muito bem, embaixador. Gostaria de chamar o embaixador Pedro Constantino e a sua mãe Vaneide. Embaixador, como iniciou o trabalho de Batista no Brasil? O trabalho batista brasileiro começou em 1882 a partir do casal William Buck Bagby e sua esposa Anne Bagby. Eles saíram lá do país dos Estados Unidos para vir estudar a língua em São Paulo. Logo após, com a ajuda do casal missionário Zacarias Taylor e sua esposa Kate Taylor, criaram a primeira igreja batista do Brasil, em Salvador, Bahia. 2 anos depois, em 24 de agosto de 1884, criaram a primeira igreja do Rio de Janeiro, na Tijuca. Muito bem, embaixador. Parabéns. Gostaria de passar a palavra para o conselheiro Rogério. Desculpa, André. Bom dia, igreja. Na realidade, quem vai falar agora é o conselheiro Rogério.
Nós temos uma homenagem, a Embaixada Pastor João Teixeira de Lima tem uma homenagem a fazer, e não repare o nervosismo, nós estamos mais nervosos do que os meninos, só procuramos não demonstrar como vocês estão vendo agora, né? Então, o Rogério vai pronunciar a nossa homenagem a um grande amigo, irmão em Cristo, que no momento ele não pôde estar aqui conosco. Infelizmente, ele não pôde estar aqui conosco, mas muitos conhecem, é o Benilton Ferreira. O filho dele teve uma crise de apendicite, ontem foi operado e já está tudo bem. Mas hoje ele estaria de alta e nós entendemos que ele não poderia vir. Eu vou ler somente a placa que nós fizemos a ele. Ele esteve conosco na reorganização desde o início, que a embaixada se reorganizou em 1º de julho de 2015. Ele esteve conosco. Quarta-feira foi a última reunião dele para nos ajudar aqui na passagem. E na quinta-feira, sexta-feira, o filho dele foi acometido dessa doença e não pôde vir. Eu vou ler aqui a placa. Igreja Batista Betel de Mesquita, Embaixada Pastor João Teixeira de Lima, agradece ao senhor Benilton Ferreira Faria pelo brilhante trabalho direcionado pelo Espírito Santo, proferido à Embaixada João Teixeira de Lima em sua reorganização e apoio desde 1º de julho de 2015. Pastor Judiclei Silva Santos, Mesquita, 10 de abril de 2006. Sei que não vai dar para ver, mas a placa que nós preparamos. Vamos passar agora para a proclamação dos embaixadores do rei. Bom, nesse momento, nós vamos para o nosso ato solene. Então, nesse momento, eu convido a todos os embaixadores presentes aqui na igreja para participar do ato solene, junto com a Embaixada Pastor João Teixeira de Lima. Então, nesse momento, eu não sei se vai ficar muito alto, pastor, eu vou ter que parar com o microfone mesmo, tá? Embaixada de Perdões! 3, 4! Embaixada Pastor João Teixeira de Lima! O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Salmo 23, 1 e 4. Temor!
Uma vez embaixador do rei. Sempre embaixador do rei. Ele é rei que eu sei. Atenção, embaixadores, sentado. 2, 3, 4. Pastor Fábio Luciano. Pode botar a mão agora. Bom dia, meus irmãos.